Bastante gente me pergunta por que eu escolhi o autoconhecimento para transformar a minha vida. E eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Bastante gente acha que eu fui procurar o autoconhecimento para emagrecer, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Eu tinha bastante dificuldade de me relacionar. Eu sempre tinha algumas vozes na minha cabeça que diziam muitas coisas sobre homens e por causa dessas vozes eu criava exatamente aquilo que eu acreditava. A gente chama isso de crença, né, de crença errônea ou alguma imagem que a gente tem em relação a algum determinado assunto, e eu tinha imagens muito ruins em relação aos homens, por qualquer, sei lá, imagem que eu tinha na infância com um filme, ou com alguma experiência que eu tinha ouvido alguém dizer, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu achava que os homens eram aproveitadores, que gostavam de mulheres que só eram magras e tinham alguma coisa a oferecer, e quando eles não queriam mais, eles largavam as mulheres. E como eu acreditava piamente nesses fatos, eu acabei criando muitos relacionamentos com homens exatamente assim, que era para reforçar, parece, sabe, a minha imagem. Então, dava uma impressão de que eu sempre me repetia as frases, tá vendo? Homem é assim mesmo. Homem deixa a gente quando a gente precisa, homem vai embora mesmo. Homem só quer saber de gandaia, não quer nem ligar pra não sei o quê. Homem gosta de mulher, não sei de que jeito. Então, por causa da força que eu acreditava naquilo, eu acabava atraindo exatamente esse tipo de pessoa. E durante muitos anos da minha vida, eu coloquei a culpa nos homens. Então, os homens são assim, é melhor que eu fique sozinha, né? E isso acontecia com várias áreas da minha vida, mas essa era a que doía, né? Então, eu tinha um monte de imagens em relação a dinheiro, tinha um monte de imagem em relação a amigas, né? E também criei muito tempo amigas que eram falsas, amigas que gostavam de estar por perto apenas por interesse. Já tive amigas, inclusive, que gostavam de ser minhas amigas porque, como eu era a gorda excluída, elas se destacavam. Até isso eu acabei atraindo porque eu acreditava que as pessoas faziam isso também, acabei atraindo pessoas assim. Mas até então, boa parte da minha vida eu achava que o problema estava fora. Então, as minhas amigas são assim, os homens são assados, sabe? Era sempre o problema era lá fora. Só que depois de 20 vezes que você cria a mesma coisa, é bom você olhar, peraí, se eu tô atraindo esse bando de gente desse jeito, eu devo estar emanando alguma energia, eu devo estar fazendo alguma coisa que tá fazendo com que a minha energia colhe nesse tipo de pessoa para atrair, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre lei da atração e um monte de coisas, e claro que a gente escuta bastante que o pensamento tem força, então o que você acredita, cria, e comigo não era diferente, mas além do pensamento criar, eu tinha alguma coisa no meu interno que sabe, que não estava batendo. E foi aí que eu percebi que eu tinha que mudar o que eu sentia em relação às coisas, eu tinha que bombardear aquelas minhas crenças errôneas para começar a criar coisas diferentes. Então assim, ok, algumas pessoas no mundo são desse jeito, outras pessoas não. Alguns homens são desse jeito, mas nem todos são, né? Então eu comecei a olhar os dois lados, né? Eu sempre falo disso com autoconhecimento, que é legal, porque de um lado você tem todo o potencial para criar uma porcaria na tua vida, mas do outro você tem todo o potencial para criar uma coisa super boa também. Então eu falava assim, bom, se eu consigo atrair 20 caras imbecis, 20 caras babacas para minha vida, eu posso começar a olhar para o outro lado e falar, não, eu posso criar uma pessoa que seja parceira, que goste de mim do jeito que eu sou, que aceite os meus defeitos, que queira crescer junto com isso também, né? Porque eu achava que eu tinha que ser uma pessoa diferente para arranjar um namorado. Eu falava assim, ah não, eu falo demais, ah não, eu sou independente, ah eu gosto de, sabe, eu preciso ser de outro jeito para atrair um cara que... Aí eu falava assim, não, eu preciso de alguém que aceite quem eu sou, que goste disso, que queira crescer junto com isso. Então, o que eu tô emanando de errado? E aí foi por causa disso que eu fui procurar o autoconhecimento. Eu queria construir uma família e eu tava me sentindo empacada. Eu já tinha desistido, né, sei lá, de ser feliz basicamente. Até por isso eu comia tanto, porque o vazio que eu tinha dentro do peito me fazia achar que meu problema era a comida,
né? E mesmo eu parecendo um balão, eu achava ainda que tinha que comer para preencher vazio. Mas foi olhando para esse aspecto, principalmente de não criar um relacionamento saudável, que eu comecei a olhar para dentro, né? Comecei a falar assim, ah, sou eu que tô atraindo esse tipo de coisa, né? Atraindo esse tipo de relacionamento, esse tipo de homem, por que eu acredito nisso, né? E aí o conjunto dessas crenças errôneas, dessas imagens, que formam um pano de fundo lá atrás, que embasa todas essas mini crenças. Então, essas crenças que eu tinha, que eu não podia confiar nas pessoas e que os homens eram aproveitadores e que eu não tinha alguma coisa, que pra mim era tudo mais difícil. E todas essas vozezinhas, elas estavam escondendo um pano de fundo lá atrás que embasava todas essas vozes. O meu pano de fundo lá atrás era eu não mereço. Então, por causa desse pano de fundo, é como se fosse uma tela, como se fosse um teatro, e minha frase lá atrás era eu não mereço. E eu não conseguia ver aquela frase lá atrás. Eu só via as coisas encenando na minha vida, então eu via que as minhas amigas não me valorizavam, não todas, é óbvio, mas situações específicas, eu não tinha valorização das minhas amigas, tinha muita competitividade, aí os homens não sei o que, aí eu tinha problema com o corpo, que não sei o que, nananana, tudo pra mim era mais difícil. E aí eu tive que começar a ver essas vozes, começar a trabalhar com essas coisas, pra então chegar lá no pano de fundo lá atrás, que era eu não mereço. A frase que eu ia pra vida era eu não mereço. E aí que eu comecei a perceber que eu tinha que trabalhar todas essas pequenas coisas, mas que eu ia resolver realmente o meu problema quando eu parasse de acreditar naquela voz lá atrás. Quando eu começasse a acreditar em mim, começasse a acreditar no meu potencial, né? E foi vendo tudo isso que eu comecei a descobrir que eu tinha um longo trabalho pela frente. Não só com o emagrecimento em si, mas com todas as coisas que eu fui descobrindo, sabe? Com esse resgate do meu amor próprio, esse resgate da confiança na minha vida, nas coisas que eu faço, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E foram essas coisas, foi abrindo esse caminho que eu consegui criar o relacionamento que eu tenho hoje, né? Aliás, criar toda a vida que eu tenho hoje, né? Porque hoje eu moro junto com meu namorado, a gente tem uma relação estável, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, nós queremos crescer juntos, né? Ele é uma pessoa super parceira, me ajudou pra caramba no processo da plástica, que são coisas que eu jamais imaginaria naquela época, né? Então eu acho que se eu não tivesse olhado pra tudo isso que eu tô falando pra vocês, provavelmente até agora eu estaria recriando dores, recriando feridas por causa das minhas crenças, por causa do meu pano de fundo e culpando a vida, culpando o outro, culpando a minha falta de sorte. Então por isso que eu falo, do mesmo jeito que a gente tem o poder de criar alguma coisa que não é tão agradável, a gente tem o poder de criar muitas coisas maravilhosas. E é por isso que eu gosto tanto do autoconhecimento, porque ele traz de volta o seu poder pessoal. Ele traz de volta o controle da tua vida. Você não é vítima de uma situação ou da realidade do país ou de alguém que te fez mal. Você tem controle disso. Então, quando você se solta dessa coisa de que a pessoa está fazendo mal pra mim, o mundo não quer que eu não sei o que, né? Quando você solta isso, você começa a perceber que você pode criar muitas coisas positivas pra você. Tudo o que você quiser. Então, como eu sempre digo, é por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento. Ter me conhecido foi o que mudou completamente a minha vida. E foi assim que eu comecei. Um beijo e até o próximo.